galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui em 6 partes e mais uma vez, não é proposital, vamos ter que falar do governo que acabou, porque agora tem gente da esquerda falando isso exatamente com estas palavras. Pra mim, parece que o governo já acabou, mas a gente vai chegar lá. Quero começar com aquelas notícias que valem um faz o L. Algumas coisas aconteceram nas últimas horas, nos últimos dias, ganharam os noticiários, pra depois, aquela imagem ali do Lula com o William Bonner não é à toa. A Globo não postou um editorial em nome do veículo de comunicação, falando que o cenário atual, até de desemprego, só não tá pior, graças ao Temer, graças à reforma trabalhista do Temer. E esse editorial foi compartilhado aí por duas pessoas muito intrigantes, ambas apoiam o Lula, cada um com seu tom diferente. E aí nesse segundo tema tem uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil, que envolve até decisões do governo que não estão pegando muito bem na base do PT. Tem desde professores reclamando, pedindo reunião de urgência, os professores filiados ao PT, porque estão vendo que a coisa vai dar errado, o caso vai entornar. Alguma turma aí do setor de segurança pública, mais os comentários diversos, pessoas que apoiaram Lula e estão sendo perseguidas pelos petistas na rede social, enfim. Um mar de confusão que eu acho que vai gerar desgaste pro Dilma. E depois vamos falar do judiciário que ontem, rapaz, o caso de Roma voltou aos holofotes e agora a galera, a Polícia Federal mudou o entendimento. Vamos resumir. E tem mais algumas coisinhas. Aí depois vamos falar daqueles assuntos que nos mostram porque o Brasil não sai do lugar, segue acorrentado. Assuntos internacionais que tem a ver com o Brasil, cobranças da ONU. E se der tempo, tem uma notícia diversa do Brasil, mas que não vai dar. Mas vamos lá. Isso daqui já vale aquele faz o L clássico, mas clássico mesmo. Porque esse tema aqui, sério, eu não consigo até hoje compreender como algum brasileiro em sã consciência achava que a reforma tributária do Lula ia ajudar em alguma coisa. Fazenda vai propor taxação de previdência privada em herança. O objetivo é incluir medida na regulamentação da reforma tributária. Meu Deus! Mas como assim? Lula? Não! Quem poderia imaginar, hein? Quem poderia imaginar? Nossa! Quem poderia imaginar que isso daqui iria acontecer? Que o PT iria aumentar impostos? E o engraçado é que a questão da herança é o que? A pessoa trabalha a vida toda para tentar deixar alguma coisa para sua prole. Tem a ver com a família, né? Pois bem, vai ter imposto agora. Pelo menos se depender do Lula, vai. Aí, vale a pena relembrar algumas coisinhas. Kim Kataguiri, a reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara, votei a favor, mesmo com diversos itens extremamente complicados, como todos os critérios verdes que foram pontuados. Não, mas a gente vai lutar para tirar isso do texto. Porcaria nenhuma. MBL, braço auxiliar do PT, foi durante o governo Bolsonaro, militaram juntos, seguem igual unha e carne. Aí, ó. A direita sensata. A direita civilizada. Os chucros, não, os bolsonaristas, falando, essa reforma vai dar errada. Mas não, é só porque o Lula era a favor. O Felipe Neto aqui fica... Assim, eu não sei nem, eu tô com pena do Felipe Neto. Governo vai trabalhar para manter taxação das campanhas no Senado, diz o ministro de Relações Institucionais. Nem vou dar play no vídeo, peguei ali o frame primeiro. A posição do governo é manter o texto original do governo, mas a proposta é de isonomia. Vai manter, vai trabalhar, vai militar no Senado, tá aí. Falando que o Lula ia vetar, né? Não, se passar o Lula veta. É? Vai vetar? Vai? Cadê a valentia? Os deputados de direita deviam lançar uma campanha. Hashtag Veta Lula. Veta pelo bem do Brasil. Não puna o pobre. Só pra ver o que o Lula vai fazer. E aí, pra gente fechar esse primeiro bloco, rapidinho. Brasil registra 3.254 óbitos por dengue em 2024. O número é 175% maior
que os óbitos do último ano, né, pela doença. E aí, quando a gente vai para termos internacionais, em números, Brasil lidera caso de dengue no mundo com 82% do registrado em todo o planeta. Recordista mundial. Ninguém vence o Lula. O Brasil de Lula não tem como derrotar, invencível. 80% de tudo que acontece no planeta no Brasil. Caso de dengue. Imagine se fosse o governo Bolsonaro. A gritaria que não ia ser. O Jornal Nacional falando do descaso da administração federal em relação ao que se passa no Brasil. Não existe um plano de controle de contingência. O Randolfo Rodrigues já iria estar entrando em campo para acionar o Supremo Tribunal Federal para retirar os poderes do Executivo e trazer, né, para as mãos, que seja do Judiciário, que seja da mão do Congresso, um plano para salvar o Brasil. Salvar o Brasil do Geno, como eles chamavam o Bolsonaro. Mas o governo Lula tá aí, tá de boa, pega nada, né? Isso aí, vida que segue. O governo Lula, só manda fazer o L, o máximo que você pode fazer, e não é capaz de você sofrer alguma coisa, viu? Mas vamos continuar. A situação pro Lula segue de mal a pior. Tá claro, aí não. Pro Lula continuar, é só com milagre. Só com milagre. É só com milagre. Só com um milagre. Eu vou até falar uma coisa pra vocês no final desse tópico aqui. Mas vamos continuar. Coisa interessante, comentei no canal secundário. A gente chega lá. Opinião do Globo. Desemprego em queda é reflexo de reforma trabalhista. Mudanças de 2017 são o principal fator para ampliação de vagas formais. Educação responde por maior renda. E o texto está falando ali, né, da importância, tá nesse parágrafo embaixo. O que explica a criação de vagas formais? A hipótese mais provável, de acordo com os economistas, é que seja reflexo da reforma trabalhista feita no governo Michel Temer, aprovadas em 2017. O Globo, né, já tá falando do governo Temer. Aí, Lene Cantanhede coloca para reflexão. Lene Cantanhede da Globo News passa panista do Lula. Aí, o Leandro Demore, eu acho que percebeu, né, o que tá acontecendo. Acho que ele deixa bem claro com poucas palavras. Hahaha. A semana começou bem. O Estadão já é oposição. Folha de São Paulo já não passa mais pano. Veja, já tá bem crítica. E a Globo, né? A Globo tá começando a dar uma balançada. O último pilar de sustentação do governo Lula é a Rede Globo. Se a Globo pular do barco, não vai sobrar mais ninguém. Ninguém. Só a militância de internet, que acho que não conta pra nada, até porque é bem pequena. Isso daqui eu também achei muito esquisito. Gente, olha só. Folha de São Paulo, Jornal do Consórcio. Você tá vendo ali, ó, post de distorce, reportagem, Eduardo Bolsonaro. Você lê rápido, Eduardo Bolsonaro, Trump. Aí você já pensa, né? Você leu rápido, você não leu direito, fala, meu Deus, lá vem os fact-checkers da Folha de São Paulo pra falar que alguém da direita está propagando fake news. Não. O pior que não. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil. A gente até vê, né? O governo chegou ao fim. Mas, olha só. 2 de junho de 2024, eu acho que pela primeira vez, né? Ou algo assim, algo muito raro aconteceu na imprensa. O fact-checking da Folha de São Paulo está desmentindo uma acusação contra Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é a vítima da fake news. A Folha de São Paulo está apontando uma fake news da esquerda. As coisas estão muito estranhas no Brasil. Post distorce reportagem para acusar Eduardo Bolsonaro de doar dinheiro público a Trump. Site Intercept revela que PL, Partido Brasileiro, utilizou o valor para pagar advogado. Não há menção a Trump no texto. Aí tá ali, ó. É enganoso que o site Intercept Brasil tenha revelado que o deputado federal Eduardo Bolsonaro
doou dinheiro público para a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O post distorce uma reportagem publicada pelo veículo no dia 23 de maio. Diz, o post com alegações enganosas foi feito cerca de 3 horas após a publicação da reportagem. Após o Intercept publicar, o perfil de Twitter, né, de esquerda, que fez a fake news, postou 3 horas depois. Tem a matéria mais longa explicando tudo o que aconteceu, mas não fala o nome do perfil, mas achamos. Aqui está o post do Comprova, né? É enganoso que o Intercept tenha revelado que Eduardo Bolsonaro doou dinheiro público para a campanha de Donald Trump. Você vê ali que o ícone é meio azulzinho, né? Que é assim, o final. Esse aqui, ó. Pesquisas e análises, eleições. Inclusive eu sou bloqueado por esse perfil, né? O post foi apagado, deve ser porque apontaram que é uma fake news. Então aparece ali, você não pode visualizar porque o post foi deletado, o post não existe mais. E você vê que o post, inclusive, foi compartilhado por outras pessoas de esquerda. Ó. O portal The Intercept Brasil acaba de destruir a reputação de Eduardo Bolsonaro. Eles revelaram que o filho do mito doou 160 mil com dinheiro público dos brasileiros para a campanha de Trump. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E a imprensa brasileira confirmou que é uma fake news contra o filho de Bolsonaro. Será que esses fact-checkings contra a esquerda não poderiam ter começado antes? 2018, 2019, 2020, ano do governo Bolsonaro? Curioso, viu? Curioso como a maré pro Lula está mudando. IDF, Innovation Director, né, um perfil. Eu também tenho uma foto com o Silvio Almeida. O Silvio bloqueia judeus que perguntam sobre a inação do Ministério dos Direitos Humanos quanto ao preconceito, né? Direitos humanos seletivos no Brasil. Só funciona se for da turma. Aí ele coloca ali, foi bloqueado. E o Caio Blinder, que votou no Lula, fez campanha pro Lula, também valeu. O ministro de Estado bloqueia cidadãos brasileiros? Sim. Eu também sou bloqueado. Eu nunca falei nada com o Silvio Almeida. Acho que eu nunca nem falei dele. Professores filiados ao PT pedem reunião com cúpula do partido para discutir greve. Aí tu lê a manchete e tu pensa, poxa, lá vai, né? Lá vai a turma pedir algo pro Lula. Lula, me dá uma ajuda. Antes fosse pro Lula, porque a situação é pior para ele, né? Mais de 100 apoiam um documento que diz que a Federação Proifes, que fechou acordo com o governo para encerrar a polarização, não tem legitimidade. Aí tá ali, ó, mais de 100 professores filiados ao PT enviaram a Glaze, que é presidente do partido, uma carta na qual pede a reunião com máxima urgência com a executiva nacional do partido para discutir a greve docente federal iniciada em abril. No documento enviado à Glaze, os professores afirmam que, segundo o levantamento do Comando Nacional de Greve, 58 das 63 universidades federais do país estão em greve. Também dizem que, na última rodada de assembleias, realizadas entre 20 e 24 de maio, a maioria rejeitou a proposta do governo e construiu as bases de uma contraproposta que foi protocolada junto ao Ministério da Gestão em 27 de maio. Aspas, mesmo considerando tudo isso, o governo resolveu encerrar unilateralmente as negociações com a categoria, assinando um acordo com o Proifes, uma federação que não tem a menor legitimidade sequer na sua própria base. Na carta, os professores qualificam a situação de profundamente preocupante para o futuro do governo, do partido e do movimento sindical docente. Eu acho que o que eles querem falar com o futuro do governo, o futuro do Lula e do partido é isso daqui, ó. Olha essa foto. Esse portal aqui, já até comentei, eu já apareci nesse portal, eles pegaram um tweet meu, falando lá Petrobras, fiquei até surpreso. É um portal... Não, é uma esquerda mais nacionalista, que não é identitária. E eles estão dando destaque ali, ó, a um outdoor, que foi alguma cidade no Brasil. Imagina, tem um outdoor numa cidade criticando o Lula. Cadê a prioridade da educação? Valorização já. Lula, assuma as negociações. Lula, faça alguma coisa. Será que Lula tá perdendo apoio de sua própria base?
Pra quem vai votar no Lula? Se nem os picanheiros o Lula tá ajudando. A situação tá ruim, viu? A situação tá ruim, viu, pro Lula? Pastor Alexandre Gonçalves. Policial Rodoviária Federal, mas de esquerda pra valer. Esse cara odeia, mas qualquer pessoa que esteja um pouquinho mais ao centro. Passou da esquerda já é puro ódio. Esse é movido na força do ódio. Governo traiu pela segunda vez os policiais. Foi feito um acordo com o governo para retirada a emenda aceita pelo relator, o delegado Freitas. Acordo esse referendado pelo deputado federal Rogério Correia, que é do PT, em plenário, e fomos traídos com o veto. Agora, sobre o que era o veto? Sobre o que era o veto? Vocês vão se surpreender. Não era reajuste, nem pedido de qualquer privilégio. Era apenas, tão somente, o que todo servidor público tem direito: poder exercer atividade de professor e na área da saúde. Apenas isso. Como fica agora a ministra, aquela de gestão, né? É Dweck, não sei o nome dela direito. Nosso acordo assinado. Depois vão chorar nas redes, dizendo que os índices de aprovação do governo não melhoram. Se não cumprem acordos tão simples que não geram nenhum gasto ao governo, o que espera dessa gente? Faz o L, né, pai? Faz o L. Faz o L. Esse país está em um estado desanimador. Não sou professor, muito menos médico. Sou pastor não remunerado, policial rodoviário federal e diretor sindical não remunerado. Denuncio, como dirigente sindical, que o governo não cumpriu um acordo assinado para que a Polícia Rodoviária Federal, para que os policiais rodoviários federais, que são professores e médicos, não é o meu caso, possam exercer essas profissões na iniciativa privada. Aí aparecem os passadores de pano do governo traidor e dizem: se não está satisfeito, sai da PRF. É desanimador. É? É desanimador? É. Faz o L. Faz o L gostosão, aquele L bem grande. Não é falta de aviso, né? Eu entendo aqui essa demanda porque é o seguinte. Você pega o pessoal aí da área do direito. O cara é procurador, o cara faz aquilo outro. Ele não pode, às vezes, advogar, fazer aquilo outro. Mas ele, por exemplo, pode dar aula em alguma universidade. O cara pode dar aula, pode ser professor. Isso é permitido. E aí os PRFs queriam poder ter esse direito também. O governo resolveu vetar. Eu não sei por quê, porque não vai nem dinheiro. Parece que é um ranço, parece que é um ódio. Né? Parece que o governo está movido pelo ódio. E esse ódio, o ódio dos petistas, sempre se vira contra eles. E depois chora, depois reclama. Cara, o Whindersson Nunes gosta da chupeta do demônio. Fez campanha pro Lula. Sempre foi oposição a Bolsonaro. Ele resolveu tecer algumas críticas aí a determinados grupos de esquerda. Aí aparece ali o Vinícius Bettiol, né? Depois do chilique do cavalo caramelo, agora o Whindersson Nunes está dando chilique para defender o Neymar. É a questão da PEC da praia. Eu não me aprofundei nesse assunto. Tô vendo gente falando que as terras vão sair meio que da Marinha, vão pra União, vão pras prefeituras, pode ter algum tipo de problema. Tenho que parar pra ler com calma. Falha até o presente momento, mas tudo bem. Tá reclamando. Aí o que é que os petistas fazem? Coloca a foto. Você vê que o Whindersson Nunes tava com cara de gente comum, não tinha tatuado a própria cara ainda, né? Com a camisa da Van. Ela falou: ó, bolsonarista, viu? Vamos cancelá-lo. Aí o Whindersson Nunes diz, ó: de novo, o cara da turminha. Os tweets parecem coordenados. Minha imagem sem tatuagem na cara. Quando fiz essa publi, já expliquei que devolvi o dinheiro 1000 vezes. Eu tô de olho na sua turminha. Em todas as publis, notamos um comportamento estranho, viu, moço? Aí o Léo Maranhão, que tem uma foto com o Bolsonaro no perfil, postou ali um print, ó, da militância raiz. E o Bettiol tá lá, ó. Que meio bonito, rapaz. Ele, o mais bonito é o Thiago dos Reis. Sorriso Mentex. Mas enfim, aí o cara botou o gabinete do ódio. Aí o Whindersson compartilhou e diz, ó: aí eu mostro o que bolsonarista me manda, agora que fui ver. Eles me chamam de direitista, mas vou guardar o print.
Não tem como o PT dar certo. É impossível. Eles destroem as pessoas. Eles não conseguem conviver com ninguém. Simplesmente, gente, é impossível. É simplesmente impossível. Aí, diante disso, como eu disse, ipsiliteris. Eita. Não é só a direita que diz que o governo acabou. É, beleza? Nilo Thomas. Vez outro escreve na Folha de São Paulo. Tenho para mim que o governo Lula já acabou. Acho difícil que ele seja derrubado, mas o projeto original de Lula 3, que era inviável por questões internas e externas, fracassou como era previsível. Desde Dilma 1, a gente não tem um governo que consiga chegar até a metade. E ele tem um ponto, viu? Eu fiquei refletindo sobre isso. Dilma abandonou sua nova matriz econômica em abril de 2013. Pressionada pela inflação do tomate, abandonou a política monetária e fez os juros subirem. Dilma II foi um governo aécio que acabou na metade. Temer durou menos de um ano, até maio de 2017, quando houve o grampo dos batistas. Bolsonaro durou até maio de 2020, que foi quando começaram a tomar, o governo, começar a impedir Bolsonaro de fazer diversas coisas, vide a própria nomeação do Ramagem, Lula que só aprovou, essa parte eu achei interessante, o termo que ele utiliza. Lula que só aprovou o que a direita liberal queria, já fez a água. A sua única chance é uma guinada à esquerda que não acredito que haverá. O PT e ele têm uma fé inabalável nessa conciliação que só beneficia de verdade um único lado. Como aconteceu a todo presidente que voltou como salvador da pátria, Perón, Carlos Anes Pérez e Emmanuel Grau Bachelet está rumando para um final melancólico. Não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. O governo tem muito imposto para tudo que é lado. Daí a gente pode até colocar, na questão do marxismo, um imposto progressivo o tempo todo, mais impostos. Para, através disso, você basicamente acabar com a propriedade privada, porque o povo não vai ter mais nada. Mas tirando isso, já falei para vocês, não é que o Lula não goste de comunistas, não é que o Lula deixou de ser um comunista, etc. Mas você só usar o termo, o Lula é um comunista. Você não consegue mais descrever o Lula só com esse termo. Só com esse termo, você tem que falar, o Lula é um comunista, que gosta de globalistas, que serve aos interesses diversos, menos os brasileiros, principalmente interesses internacionais, que agora tem uma fé inabalável dentro da agenda verde, que ele vê como um caminho que ele pode obter controle, O autoritarismo é a marca do PT. Você tem que começar a colocar uma coisinha aqui, uma coisinha colar. E o Danilo ele coloca a direita liberal. Ele reconhece a existência de mais de um grupo da direita. Aí você pode brigar e falar, mas aí não é direita, o que você tá falando é a nova esquerda, isso, aquilo, outro. Você pode brigar com o cara, pela nomenclatura, ou você pode só tentar entender o que ele tá falando, porque ele não vai mudar de opinião sobre o que é direita liberal, nem vocês vão mudar de opinião sobre a nova esquerda ou liberal progressista. Pra mim, liberal é tudo de esquerda. Não tem nem a possibilidade de ser de liberal de direita. Mas o que ele tá comentando é o seguinte, cara, o que o governo tá apoiando é só medida que deixa os banqueiros felizes. A galera que é a esquerda sempre gostou de falar, os grandes neoliberais. Essa é a percepção de alguém de esquerda. Alguém de esquerda que não é da ala identitária. Ele não é um cara que apoia essas medidas identitárias de gênero. Não, fazer isso tipo a Janja. Vamos aqui priorizar, luta pelas mulheres, não sei o que, lá no Rio Grande do Sul. Como se, por que não ajuda todo mundo, sem olhar quem? Essa é a percepção de alguém que não tá na direita, na esquerda, Eu falei de esquerda, enfim. Que não tá na esquerda, que passa pano pra tudo o que o Lula fala. O que é que vocês acham? O governo Lula tem chance de dar certo? Tem chance de dar certo? Por isso que a gente já tem que começar a pensar. O que vamos fazer quando, em 1º de janeiro de 2027, a direita voltar ao poder? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Porque, a não ser... Acho que até se for o governo Bolsonaro. Eu acho que vai ser basicamente impossível minar qualquer tipo de interesse ou penetração da galera aí de sempre que tá o tempo todo tentando sabotar o Brasil das mais diversas formas. Então, quanto mais coeso for o plano, mais força esse plano vai ter. Mas vamos continuar. Pegando até um gancho ali no final da questão do Whindersson Nunes.
o gabinete do amor da turma dos petistas, pegando a questão ali do comprova, a esquerda mentindo e os fact-checkers, dessa vez, denunciando as mentiras da esquerda. Mais uma vez a Folha de São Paulo vem lá, esse texto aqui é da Lígia Maria, que vem bem crítica nas últimas semanas contra a esquerda. Penalizar não é panaceia. Ela vai falar da questão do veto de Bolsonaro. Fake news são ruins, mas criminalizá-las com lei falha é pior para o debate público e para a democracia. Uma nova lei pode ser mais perniciosa do que o crime que se pretende punir, principalmente se criada de modo assodado, sem tipificação clara e sensata estipulação da pena. Esse é o caso do artigo de um projeto de lei vetado por Jair Bolsonaro em 2021. O Congresso manteve o veto sobre comunicação enganosa em massa, popularmente conhecida como fake news. Segundo o diploma, quem promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, capazes de comprometer o processo eleitoral, pode ser encarcerado por até 5 anos. Salta aos olhos que quem propaga inverdades é preso, mas não está claro o que acontece com quem as criou. Às vezes quem criou a mentira foi uma pessoa, mas quem a propagou foi outra. E aí? Quem criou vai ser punido ou não? Também é temerária a vaguidão. Quais critérios serão usados para atestar tais inverdades? Como provar que aquele que disseminou os fatos sabiam que eram verídicos? Basta lembrar que o TSE, durante a campanha eleitoral de 2022, proibiu a circulação de um vídeo com notícias de corrupção durante governos do PT, apesar de todos os ministros da corte concordarem que os fatos noticiados eram verdadeiros. A justificativa de Ricardo Lewandowski, que atualmente é ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, foi puro paternalismo. O cidadão comum não está preparado para receber esse tipo de desordem informacional. Ainda bem que tem alguém para proteger o cidadão comum dele mesmo. É o judiciário se arvorando a interpretar textos pelos cidadãos. Um descalabro que gera dúvidas sobre a capacidade da justiça de proteger o pleito sem infringir direitos individuais. Apoiadores do artigo, até jornalistas, afirmaram que os parlamentares a favor do veto apoiam fake news. Uma relação que perverte a lógica só para sinalizar virtude e incitar polarização. Usar desinformação contra a desinformação é um disparate. Ora, opor-se a uma lei não significa necessariamente apoiar o objeto que ela visa combater. Pode-se vetá-la apenas por ser uma lei falha, que precisa de reformulação. Então, por favor, menos santimônia e mais sensatez, menos punitivismo e mais política pública. O debate público e a democracia agradecem. Aí, o Diego Schelp, que é da Jovem Pan, está escrevendo no Estadão, escreveu um texto. Ele teve que criticar Bolsonaro também, né? Ele não se dá satisfeito só de apontar os erros do Lula, né? E o pior, que para criticar Bolsonaro, ele inventa fake news. Mas tudo bem, Lula estava errado em querer criminalizar fake news que favorecem Bolsonaro. Favorece Bolsonaro, né? Pronto, já começa na manchete. A divulgação de notícias fraudulentas favoreceu a estratégia de campanha de Bolsonaro nas últimas 2 eleições. Por quê? Por quê? Por que favoreceu de Bolsonaro? Por quê? Se até apoiadores de Bolsonaro que falaram a verdade foram punidos. Já o Janones, o que aconteceu com o Janones? 2018. Os disparos em massa. Que disparos? Que nem um único print para mostrar foi apresentado na ação do TSE. Criticada pelos próprios ministros. Mais um daqueles textos padrões, onde é feita uma acusação e o jornalista não se dá o trabalho de pontuar um único caso específico. Assim, cara, aponta um caso, só um único caso específico. Ó, aconteceu isso aqui. Já seria bem bacana. Bem bacana. Enfim, Bolsonaro se elegeu com ajuda de fake news. Com base no quê? E outra. O editorial do Estadão, comentando sobre esse tema, apontou uma pesquisa feita por Oxford. Com essa universidade?
Ele deveria conhecer, que é o jornal que ele trabalha. Falando que são pouquíssimos, né, e carecem de estudos científicos que provem que fake news pode interferir na eleição. Mas o Diego Schelp, ele não lê os editoriais do veículo onde ele mesmo trabalha. Mas enfim, que se espalham como fogo em palha nas redes sociais, território por excelência da comunicação bolsonarista. É porque, não sei se você percebeu, cara, não existe espaço para bolsonaristas em nenhum outro lugar. Se você não é de esquerda, você não tem espaço no Estadão, você não tem espaço na Globo, você não tem espaço na Folha, você não tem espaço no... Você não tem espaço em lugar nenhum. Nenhum. E vocês acham isso normal. Vocês acham normal que só exista um viés político em toda a imprensa. E Bolsonaro governou espraiando fake news. Quando tomar o negócio, que acho que o tempo passou e mostrou que o Bolsonaro estava certo, contra as caixinhas que não pode falar delas, contra adversários, contra tudo que fosse. Tá bom. Em 2021, ele vetou a inclusão de um artigo no Código Penal que tipificava a comunicação enganosa em massa durante as eleições como um crime que poderia ser punido com 1 a 5 anos de reclusão e multa. A novidade havia sido incluída no pacote de dispositivos para proteger o Estado Democrático de Direito em substituição à Lei de Segurança Nacional, que foi revogada na mesma ocasião. Parecia, com razão, que Bolsonaro estava agindo em causa própria. Na semana passada, depois de muita enrolação, finalmente o Congresso analisou esse veto, entre outros. Bolsonaro entrou em cena para convencer parlamentares a mantê-lo. O governo Lula, por sua vez, orientou pela derrubada, ou seja, a favor de criminalizar a disseminação de fatos inverídicos que pudessem comprometer a rigidez do processo eleitoral. Como dizia o trecho cortado, venceu a posição de Bolsonaro, perdeu a de Lula. A manutenção do veto à criminalização das fake news eleitorais é um alívio para muitos aliados e políticos imitadores de Bolsonaro, além de desinformadores profissionais de outras vertentes partidárias que de santas não tem nada. E ainda bem que isso aconteceu. Ninguém de esquerda, é só apoiador de Bolsonaro, tá? Vai ter mais de quê? De esquerda não tem ninguém. Todo mundo de esquerda é sensacional. Criminalizar as notícias fraudulentas é o jeito errado de combatê-las. Em vez de proteger a busca pela verdade, essa medida abriria brecha para ameaçá-la sob a desculpa de blindar a democracia. Eis um problema sem solução. Quem define o que são fatos sabidamente verídicos? Quem é o sabido a esse ponto? O Supremo, que abriu de ofício um inquérito para apurar o que se chama de fake news, em que tudo cabe, até reportagens baseadas em fontes e documentos verificáveis? O TSE, que em 2022 fez uma lista de palavras que não podiam ser usadas para descrever determinado candidato? O governo federal, que manda a Polícia Federal investigar simples críticas à atuação durante as enchentes no Rio Grande do Sul como se fossem notícias fraudulentas? Aí agora eu quero voltar porque eu falei no início. Toda santa vez que falam de Bolsonaro e seus apoiadores e a direita, é em termos genéricos. Não, foi eleito com base em fake news. Espalhou fake news. Quais? Eles nunca explicam. Na hora de falar do Lula, teve um inquérito que foi aberto pela Polícia Federal, que inclusive tem lá pessoas que só fizeram críticas. Teve ali o inquérito da fake news. Você vê a diferença? Quando você pergunta do Lula e de outras coisas, ele consegue especificar. Por que não faz a mesma coisa com a direita? Por que, rapaz? Explica. Mostra aí quais foram as fake news. Criminalizar a desinformação é uma péssima ideia. Muito melhor seria aprovar o PL 2630. Muito bom mesmo, né? Que não fala em crime, mas obriga as grandes empresas de tecnologia a coibir o anonimato e a desinformação em escala industrial e a promover transparência em suas redes. Vamos fingir que é só isso que o PL 2630 tratava, né? Coitadinho, inocente. Aí começando a entrar mesmo no nosso judiciário. Ontem, nossa gloriosa, que eu estou até, assim, preocupado. Preocupado mesmo. Primeiro, ontem ela foi de petista, né? Toda vermelhinha, bonitinha. Representa lá o PT. E aí, trabalhando na Globo News, e o iPhone dela só tem 2 lentes? Eu não conheço muito de iPhone, mas eu sei que o top tem 3. Tá trabalhando na Globo e não tem dinheiro pra comprar um iPhone decente? Tudo que essa mulher faz pelo Lula e nem um iPhone decente dão pra ela? Isso é um absurdo. O Lula tinha que cair. A Daniela Lima não tem direito a um telefone com 3 lentes.
Mas enfim, ela deu uma exclusiva, super informação. O quê? Ela basicamente leu a mensagem que recebeu do cara lá, do grande ministro. O Enel fala assim, rapaz, a declaração exclusiva, né, do ministro é um simples elogio que foi enviado pelo WhatsApp. Foi lida ao vivo, pelo celular, palavra por palavra, na maior emissora do país. Qual a diferença dessa notícia para uma nota oficial feita pelo TSE? É demais, né? Mas isso não salta tanto aos olhos quanto essa daqui. Polícia Federal muda de posição e indicia a família pelo caso de hostilidade, né, lá no aeroporto de Roma. Em nota, o advogado Ralph Tortman, que representa a família, afirmou que a mudança causa perplexidade. Essa drástica mudança acontece sem que nada de novo, nenhuma outra prova tenha sido juntada aos autos. Para a Polícia Federal, os três cometeram um crime de calúnia por acusar o ministro de confusão nas eleições. A Polícia Federal cita como agravante o fato das ofensas terem sido dirigidas a um funcionário público, o que pode endurecer a pena em caso de condenação. Roberto Mantovani também foi indiciado pelo tapa no rosto do filho do ministro. A Polícia Federal imputa ao empresário o crime de injúria com violência ou vias de fato. Eu não entendo direito, né? Mas eu gostei desse termo, vias de fato. Assim, tava pra fazer. A virada acontece após uma troca na condução do inquérito. Um novo delegado assumiu o caso em abril. A investigação foi conduzida inicialmente pelo delegado Hiroshi de Araújo Sakaki. Em fevereiro, ele deu o caso por encerrado e não pediu o indiciamento da família, com a justificativa de que não foi possível cravar se houve troca de ofensas, já que as imagens das câmeras do aeroporto não têm som. O delegado reconheceu que Roberto Mantovani bateu no rosto do filho do ministro, mas também não indiciou o empresário, por ser um crime de menor potencial ofensivo cometido fora do país. Depois que a Polícia Federal apresentou o relatório final da investigação, a PGR pediu o novo interrogatório de Roberto Mantovani para saber se ele manipulou o vídeo do entreveiro e espalhou uma versão editada no WhatsApp. Na prática, o pedido reabriu inquérito. Aí o Hiroshi Sakaki então pediu para deixar o caso, e aí o caso foi redistribuído ao delegado Tiago Severo de Rezende, coordenador de contra-inteligência da Polícia Federal. Ele quem assina o parecer enviado nesta segunda ao Supremo. Tiago Rezende afirma que, mesmo que o áudio das filmagens não esteja disponível, todas as circunstâncias que envolvem o fato vão de encontro com a versão apresentada pelos agressores. A versão das vítimas não é contraditada em momento algum pelas imagens. Muito embora as palavras proferidas não possam ser ouvidas, nada nas imagens contradiz o que foi dito em tom uníssono pelos agredidos. Volto a enfatizar que a palavra da vítima, em caso onde versões são basicamente o cerne da questão, deve sempre ter peso diferenciado. Realmente. Temos que ficar sempre do lado da vítima. Sempre. 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 Mais ainda quando os demais instrumentos de prova colhidos apontam na mesma direção. O delegado afirma ainda que as agressões vão na linha de publicações encontradas no celular do empresário, o que em sua avaliação confirma a causa de agir. Aí tá ali, nós compartilhando aí, vou terminar aí. Tem nenhum comentário mais nesse caso. A não ser que, não sei porquê, né? Está ali, está assinado pelo Andrei, né? O diretor-geral da PF. Parece que o delegado, que mudou a conclusão do caso do aeroporto de Roma, foi promovido a oficial de ligação junto à Europol em Haia, 2 anos ganhando em euro e com gratificações pela mudança com a família. Ele é o designado servidor Tiago Severo Rezende, está 16 de maio de 2024. Mas vamos continuar. Falando na nossa justiça brasileira. Graças a Deus, hein?
O que seria de nós sem ela? Essa matéria aqui na Veja. Antes que alguém fale que algum site bolsonarista defendendo o Elon Musk. Não. A Veja, viu? Na Veja. Veja. Ó, Robson Bonin. Tropa dos grisalhos, que odeia Bolsonaro. A bizarra investigação do Ministério Público Federal contra a Starlink de Elon Musk. Na lógica do órgão, a empresa deveria identificar os garimpeiros antes de fornecer o serviço. Uma nota bem irônica e sarcástica. O Ministério Público Federal abriu recentemente um bizarro inquérito contra a Starlink do Elon Musk. O objetivo da investigação é apurar a possível falta de rigor da empresa do Elon Musk ao fornecer antenas na Amazônia. A coisa toda começa com a constatação de que garimpeiros que destroem a floresta estão usando o serviço da Starlink. Tá. O problema todo está na efetividade do que o Ministério Público Federal propõe. Olha só, na lógica do órgão, a Starlink deveria fazer o que até hoje nem o Exército, nem a Polícia Federal, nem governos sucessivos no Planalto conseguiram fazer, que é evitar que a internet sirva também a criminosos. O texto da abertura do inquérito sugere que a empresa deveria verificar a identidade dos usuários das antenas na floresta e a veracidade da documentação apresentada e dos endereços declinados no momento da contratação, além de possíveis desconformidades nos dados cadastrais dos clientes. A ação da Amazônia, se vingar, poderia ser levada a todo o país. O Ministério Público Federal poderia investigar empresas de telefonia pela possível falta de rigor na venda dos celulares que acabam nas mãos de membros de facções criminosas nos presídios. O combate ao crime de fato seria outro. Seria importante também cobrar de fabricantes de geladeiras que descubram para onde seus aparelhos estão sendo levados. Na loja, o vendedor teria de perguntar: o senhor vai usar essa geladeira onde? Hein? Não é no garimpo não, né? Não pode. No garimpo não pode ter geladeira. Aqui caberia abrir investigação para apurar a conta de quem vende barcos e ferramentas aos garimpeiros também, diante da elevada adesão dos trabalhadores a esses equipamentos. E realmente, né? Se você vender uma chave de fenda, você tem que olhar, mas pera aí. A chave de fenda é pro garimpo? E aí? Tem que provar que não é, senão não pode vender a chave de fenda. Um prego? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Graças a Deus que a gente tem um Ministério Público Federal para proteger o Brasil. Graças a Deus, graças a Deus. Aí o Estadão vem na sequência para nos informar que Elon Musk leva internet e comunicação útil a indígenas da Amazônia, mas também pornografia e violência. Pronto. Rapaz, Elon Musk. Mulher para os índiozinhos, rapaz. Aí tá demais, bicho. Aí tá demais. A culpa é do Elon Musk. Tá lá, né? Brincando com as coisinhas lá, os índiozinhos. Elon Musk. Elon Musk. Como é que põe uma coisa dessa? Eu ia falar, fiscal de você sabe o que, né? Tem que fiscal, ei, essa mão aí, viu? Um braço tá maior que o outro. Ou o braço tá maior que o outro, hein? Não vou vender. Vai ter que fazer agora, tem que dar um exame, né? Comprar a antena, o índio. Se os braços tiverem tamanho diferente, não pode. Mas aí se o cara for ambidestro, aí tá. É uma loucura o Brasil, gente. O Brasil é uma loucura. O Brasil é uma loucura. Essa matéria que eu tinha visto, e meio que passou batida no primeiro momento. No sentido de, pô, vi, beleza, bacana, meu Deus, preocupante o que tá acontecendo no Brasil. Mas aí quando eu vi esse comentário, eu falei, nossa, como estou me acostumando com o absurdo, né? Basicamente isso. Nota no Lauro Jardim, Jornal Globo. Como o PCC sinaliza seus postos de gasolina espalhados Brasil afora. Aí diz que tem lá uns balãozinhos, né? Balão, bola de soprar, de festa. Aí o Renato fala assim, rapaz, vocês sabem que os postos são da facção. Por que o Ministério Público não age? É mais importante discutir a emergência climática do que o crime organizado? Eu falei, rapaz, esse bicho tem um ponto. Esse bicho tem um ponto. A gente sabe que tem uma coisa que tá errada. Mas é aí que a gente tem que combater primeiro o Elon Musk, né? Temos que combater primeiro o Elon Musk. E os garimpeiros.
que estão usando a sua internet. Pegando o gancho sobre as prioridades, combater as emergências climáticas, falando até do governo Lula, olha o Bessias. Chefe da AGU diz que Congresso aprova leis que ameaçam a humanidade. Sabe que leis são essas? Que vão contra a Agenda Verde. O ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, fez duras críticas ao Congresso pelo debate e aprovação de leis na área ambiental que ameaçam a humanidade. As declarações do chefe da AGU foram feitas no seminário Meio Ambiente Global na Amazônia e no Distrito Federal. Na universidade, lá particular de Brasília, tinha gente do ISA, do ICMBio e outro lugar lá. Só ongueiro, só a nata dos ongueiros lá. Você tá vendo aí como estão as coisas, viu? O governo Lula, 100% SG das ideias. Messi alertou ainda que o debate em torno das mudanças do clima deve estar acima das diferenças ideológicas do Congresso. Esse debate não pode estar limitado do ponto de vista ideológico, ou seja, todos têm que ser de esquerda. Todos têm que pensar igual à esquerda. Você não pode discordar. Você não pode discordar. Tem que aceitar o que a esquerda disse. Porque a esquerda está lá da ciência. Ou nós temos consciência que daqui para frente nós não temos um segundo a perder, ou nós vamos ter sérios problemas civilizatórios. Aí eu volto ao que eu falei lá atrás. Se você falar apenas, o Lula é um comunista, em qual contexto você vai colocar isso daqui? Porque normalmente você não vai ter uma conexão direta entre o comunismo e a agenda SG. Você não vai ter uma correlação de causa e efeito assim que, quando você pergunta pro cara, me diz aí 5 coisas que um comunista faz, defende ou é. Eu não acho que entre as 5 primeiras coisas o cara vai falar que o comunista ele é um aficionado aí na agenda verde. Eu acho que não. Veja como virou pauta central do governo Lula. Por quê? Porque dá poderes. Poderes de controle dentro da sociedade. O que mais que o petista pode querer? Derramamento de óleo na foz do Amazonas contaminaria Amapá e outros países, diz estudo. Aí você entende por que a Petrobras segue sendo sabotada e a margem equatorial não sai do papel. Você vê como é que pensa a cúpula do PT, aí você entende. Mônica Bergamo é quase da cúpula do PT, é a maior petista da Folha de São Paulo. Nossa Moniquinha coloca, né, uma grande matéria, um estudo que só ocorreu graças ao Greenpeace. Olha que coincidência, que diz que uma expedição científica apoiada pelo Greenpeace identificou que um eventual derramamento de óleo na foz do Amazonas teria o potencial de contaminar centenas de quilômetros mar afora, podendo atingir as costas do Amapá, da Guiana Francesa, do Suriname e da Guiana. Ainda bem que um derramamento de óleo lá na Guiana não ia chegar no Brasil, né? Só do Brasil que já a corrente no Brasil é diferente. Meu Deus do céu, bicho. É impossível. Será que vai ser impossível tirar esse país do buraco? O estudo, ainda inédito, foi conduzido pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, IEPA, a bordo do veleiro Witness, que pertence ao Greenpeace Brasil. A exploração de petróleo na margem equatorial é almejada pela Petrobras e definida há anos pela nova presidente estatal, a Magna Chambriard. O setor petroleiro sustenta que a atividade é fundamental para manter a produção brasileira de petróleo após o esgotamento do pré-sal. A iniciativa, por outro lado, enfrenta a resistência da área ambiental do governo, que já negou licenças para a perfuração de poços no Amapá e no Maranhão. E esse ponto aqui não tinha entrado na minha mente, viu? Eu comecei a dar uma olhada sobre isso. As reservas de petróleo do Brasil, elas não são infinitas, né? Na hora, o pré-sal meio que vai acabar. E aí? Vamos ficar sem? Porque não vai precisar de petróleo no futuro, né? Assim, é uma situação muito séria. Muito mais do que só ganhar dinheiro no primeiro momento, né? Aumentar o lucro. No segundo momento, tem a questão de ter uma reserva. Esse é o governo Lula, gente. Questões estruturais que seguem sendo relevadas a segundo plano, não ganham muita atenção. Na contramão do Congresso, governo Lula chama a MST para planejar a safra. O executivo nomeou a própria agremiação, né, MST, para entregar um grupo de entidades convocadas para elaborar o Plano Safra da Agricultura Familiar, o PRONAF, 2024-2025, que
deverá disponibilizar mais de 70 bilhões de reais para pequenos agricultores. Para justificar a inclusão do sem terra e de entidades ligadas a eles no grupo, que vai formatar as políticas de auxílio à agricultura familiar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário apontou genericamente para a relevância das organizações representativas do setor e para uma política nacional de abastecimento que enfrente a volatilidade de preços e mitigue fatores como a insegurança alimentar. Que justificativa, viu, para incluir MST? Tão criativos, pelo menos. Tô ficando mais criativos. Aí, na mesma linha, falando de agro ainda, ministro da Agricultura do Lula. Ali foi o desenvolvimento agrário. A Lula só desmembrou em duas pastas, né? Para dar um pro petista e um pro centrão. O Fávaro. Ministro diz que governo vive paz com o agro, mas ainda vê fascismo em minoria ruralista. Todos aqueles que insistirem em dizer não compre de determinado produtor ou de determinado sementeiro porque ele vota no presidente, isso vem do fascismo. Então, pronto. Lembra do o fascismo antigamente, ó? Lá atrás. Ó, não compra aquele cara. Não compra aquele cara não, viu? Ele vota lá no presidente. É fascista. Eu acho que nem tinha eleição, né? Mas uma galera meio autoritária. Mas enfim, né? Todo mundo que eu não gosto é fascista. E seguindo a linha de agro, sem querer ser muito chato, mas eu sei que eu vou ser. Ontem, a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, atual senadora pelo PP do Ciro Nogueira, Tereza Cristina, ela fez esse seguinte tweet. Cláudia Sheinbaum tornou-se, segundo as projeções, a primeira mulher a presidir o México. Ela deverá ter entre 58% e 60% dos votos. A campanha presidencial, que transcorreu o tempo todo sob ameaça da turma do crime, foi liderada por duas mulheres. O segundo lugar é da senadora Xochitl Gálvez, da coalizão de oposição. Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, é respeitada também por sua carreira acadêmica na área de engenharia do meio ambiente e energia. Em seu primeiro discurso, olha agora, ela louvou o papel das mulheres na história e na sociedade mexicana. Bons ventos para a América. Antes de comentar sobre a Tereza Cristina, Gustavo Petro, né? Ex-guerrilheiro, atual presidente da Colômbia, aliado do Lula. Tá ali a postagem original, tradução do Google. Cláudia ajudou o M19 no México, grupo, né, que toca terror, durante os tempos clandestinos, e realmente tocava terror. Desde muito jovem, ela foi uma grande lutadora social, ou seja, esquerdista. Uma mulher de esquerda, liderando as maiores nações do mundo. Que a sua liderança nos ajude a conduzir a América Latina em direção a uma economia descarbonizada. Pelo que eu vi, essa Cláudia é 100% SG das ideias. Aí, vai pra cá. E aí? Pode reclamar ou vai estar dividindo a direita? Pode reclamar ou vai estar dividindo a direita? Eu acho que realmente tem que dividir a direita em subgrupos. E é de boa existir subgrupos. Não tem nenhum problema. E ver o que é que esses subgrupos, pelo menos, concordam entre si. Mas deixar claro onde cada um tá. Quando Tereza Cristina começou a militar em prol do mercado de carbono, eu lembro que na época eu trouxe vídeo e falei, ó, checa lá quem tá apanhando. Vê lá. Depois não chora. Depois não chora. Mas não vou falar que é que eu não vou dividir a direita. E o tempo vai passando, eu vou vendo assim uma votação aqui, uma votação acolá, eu fico assim, bem temerário com alguns movimentos. Você pega o presidente do partido dela, o Ciro Nogueira. Ele apresentou um projeto de lei para proibir carros a combustão no Brasil a partir de 2040. E aí muita gente questionou, porque um grande aliado dele, eu não sei se ainda está afiliado ao PP, né? Um grande aliado, hoje ele é um executivo de uma empresa de um país que vocês não gostam muito,
país lá no Oriente, com a população bem grande, que está em embate direto com os Estados Unidos. Esse país aí tem uma montadora de carro elétrico, tá vendo no Brasil, começa com B, tem a letra Y no meio, termina com a letra D. Aí o pessoal perguntou se tinha alguma relação pro Ciro Nogueira ter apresentado aquilo. O PP tá, assim, disputando com o PT do Lula, qual é o partido mais SG do Brasil. Quem gosta mais de banqueiro, obviamente, é o Ciro Nogueira. Porque pra vencer o Ciro Nogueira, mas se bem que o Ciro Nogueira gosta de um banqueiro em específico. Tá ruim, viu, bicho? Mas tá ruim. Enquanto eu digo pra vocês, repito, eu acho que a galera que apoia Bolsonaro, são a grande parte, os ditos conservadores, vocês não são liberais. Eu acho que isso aqui se chama liberalismo. Ah, mas liberalismo no Brasil é diferente. Eu acho que não. Eu acho que a galera que acha isso não estudou o suficiente. Não conhece a história do liberalismo no Brasil, que vem desde 1830 e sempre foi apoiado pela chamada elite paulista. Da USP, deu alguns golpes de Estado, né? Governou toda a República Velha, mesmo quando era de Minas, mas eles estavam recomendando, né? Porque era a turma lá da USP, né? Da Lago São Francisco, a Bucha. Cara, vamos aqui pensar um pouquinho o que tá acontecendo no Brasil. Sério que a gente precisa mesmo desse rótulo. A gente realmente... É muito importante ter esse rótulo. Eu sou liberal na economia, conservador nos costumes. É muito importante ter esse rótulo. Eu acho que já não tem direita liberal. Direita liberal é assim, ó. Gosta de uma agenda SG, né? Eles dizem que são pró-mercado, não são comunistas, tá? Mas na agenda de costume, umas bolas fora. Mas foi o assessor que fez esse tweet. Pô. E aí? A pessoa não vai ser responsabilizada porque contratou um assessor para cuidar de suas contas que deixa a desejar? Tá ruim, bicho. Tá ruim. Sério mesmo. Aí outro ponto aqui, viu? Eu já não gosto dele. Eu vejo uma coisa dessa. Escute o Galípolo falando do Roberto Campos Neto, nosso grande liberal, um adorador da Agenda Verde. Eu acho normal que para diretores que tenham tempos de casa distintos e que já comunicaram, quando você tem mais tempo de casa, o que é a sua função, reação, como é que você reage, você possa ter uma percepção do que é substancial diferente, né? A brincadeira que eu fiz várias vezes é que pegar o caso do Roberto, por exemplo, ele entregou tanta coisa e foi uma gestão tão exitosa que ele está na volta da vitória, realmente, aqui dentro do Banco Central, né? E aí, quando você conquista tanto, você ganha graus de liberdade, né? Eu acho que isso não fala que o Roberto Campos é um cara ruim. Mas sabe aquele negócio? Rapaz, se a Globo tá de um lado ou todo do outro, deve ter alguma coisa, assim, em primeiro lugar, né? Nos últimos meses, Roberto Campos, lá com o G20, mostrando todo o empenho que o Banco Central tem que... O Banco Central tem um papel importante no avanço de políticas de mitigação climática. O bicho deve fazer umas paradas dessa. Não, fazer aqui um inventário de crédito de carbono no Banco Central. Não, pô, SG bacana, porreta. Ele foi, não, vende SG. Sensacional aí, né? O Roberto Campos Neto. Isso já chama atenção. Aí quando você vê que o futuro presidente do Banco Central, do Lula, está elogiando o Roberto Campos, aí você fica, o que está acontecendo, né? Inclusive aí o Galipo tá com o André Esteves, né? Lado a lado, você, no mínimo, deveria se questionar. Perfeito o cara não é. Você fica, ele é a pior pessoa do mundo, tudo que ele faz é errado. Não. Mas é um olhar crítico, um olhar menos apaixonado pro que está acontecendo. Aí, vê isso daqui também. O petista, aqui já soube o PT. O petista de fora do governo que está em alta com a Faria Lima. Olha a Faria Lima. Nome favorito de Lula para suceder Gleisi Hoffmann na presidência do PT. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, tem angariado elogios entre empresários e banqueiros. Edinho passou a ser apontado como uma das vozes mais agregadoras do partido. A avaliação é que, se ele assumiu o comando do PT, deve ajudar Lula a se abrir para mais diálogos. Tá pouco, né? Mas com segmentos que tem evitado como o próprio empresariado. O prefeito tem perfil conciliador e defende que o governo amplie o discurso de união para a reconstrução. Edinho tem intensificado suas reuniões com membros da Faria Lima para falar sobre as eleições municipais deste ano, os rumos do PT e do governo Lula.
Como informou o Globo, o prefeito tem ganhado cada vez mais espaço no Palácio do Planalto, mesmo sem fazer parte do time de ministros de Lula. Vem cá, pessoal, de coração. Tem umas coisas que até eu já fiz no passado. Assim, a bolsa caiu. Eu tô cagando pra bolsa cada vez mais. Eu tô cagando. Sabe com que eu tô preocupado? Sabe com que eu tô preocupado? Com o pedreiro. Tem serviço pro pedreiro? Eu quero saber isso. Eu tô preocupado com o pequeno e o médio agricultor, porque o grande também tá de boa. Como é que tá a safra dele? A Goiás tá avançando? Eu tô preocupado com a manicure. Eu tô preocupado com o cara que tem uma fábrica de qualquer coisa. Fivela de cinto. Tô preocupado com esse cara. Ele tá produzindo alguma coisa. E essa galera tá produzindo algo. Eu estou preocupado com os produtivistas. Não sei nem se essa palavra existe, mas com quem produz. Ou presta algum tipo de serviço. O que é que o mercado anda fazendo? Só impõe regra. Só pode entrar no joguinho deles quem segue a cartilha. Hoje você sequer consegue listar uma bolsa na B3 se sua bolsa não segue todo o compliance, as regrinhas, inclusive no conselho da sua empresa, de minorias, isso, aquilo, outro, você não consegue listar. Não consegue. Não consegue. Qual o papel do mercado no futuro do Brasil? Qual o papel que eles querem ter no futuro do Brasil? É uma pergunta que eu queria ouvir da boca deles. Cara, o que é que vocês querem? Não, vamos ajudar a atrair. Que investimentos? Que investimentos? O que é que vocês já estão fazendo agora, nesse exato momento, para tirar o Brasil do buraco? O que vocês que têm acesso a pessoas muito ricas, você que anda de primeira classe, que já conheceram a Europa, conheceram o mundo todo, eu me sinto um felizardo. Tento olhar pro espelho e me lembrar todo dia de não reclamar, que o mundo é muito bom. Tento até hoje ver que eu estou de férias, pelo simples que eu tô morando na Austrália. O Mike já virou minha casa, né? Casei, filho, tudo mais. Mas ainda assim, não, tô de férias. Nunca conheci nenhum outro país. Na verdade, conheci depois a Tailândia. Porque era mais barato do que no Brasil. Já contei essa história várias vezes. Passei 10 dias na Tailândia, em hotel 5 estrelas. Eu gastei menos do que a passagem para ir no Brasil. Sem brincadeira. Eu gastei, falo o valor. A passagem da Austrália ao Brasil era $1.500 australianos. Uma passagem, seria 3 mil para mim e minha esposa. Pra gente ir pra Tailândia e voltar, passar 10 dias. A gente ainda comprei um tênis, comprei um boné na época, faço o Brasil grande de novo, verde e amarelo. Aí meu cachorro comeu aquela bolinha aqui de cima, né? Eu tive o chapéu, o boné fora. Comprei uma besteira, a gente foi numa coisa. Gastei $2.600 australianos. Mas aqui no Brasil, com o nome Zé 400, eu queria ir no Brasil. Eu consigo querendo ir, mas o clima no Brasil tá complicado. Mas qual o plano dessa galera, pô? De coração, qual o plano de vocês pra rodar o Brasil? O que é que vocês, que têm tanto poder, o que é que vocês fazem diariamente? Quais são as cobranças que vocês fazem? Junto ao governo o quê? É o que? A Febraban? A Febraban foi lá? Junto aos bancos? 21 bancos, inclusive os bancos públicos? Mais regras para conceder empréstimos? Para proteger o meio ambiente? Sabe? Qual o papel da Faria Lima no Brasil? Qual o papel da elite no Brasil, sabe? Ninguém tá preocupado com o Brasil. Ninguém. Sério, não tem ninguém nesse meio preocupado com o Brasil. Só estão preocupados, se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, o preço de minhas ações, os dividendos. Cara, e o país? E o país? São pessoas que compram ternos, que é o salário anual da maioria dos brasileiros. Eu não tô aumentando, não. Gente, tem gente que compra terno aí de 20, 30 mil reais. 50 mil reais. O brasileiro que ganha salário mínimo, ele não ganha isso no ano. É bolsinha da Gucci. Louis Vuitton, quanto é uma porcaria de uma bolsa dessa? É mais de 20 mil também. O cidadão comum não consegue comprar trabalhando o ano inteiro. Aí tá aí com PT, de chamego. Ai, PT. Tô cagando pro mercado cada vez mais. Eu quero saber de quem produz. Eu quero saber do pequeno. Como é que vai fazer? Qual a proposta do mercado aí? Qual a preocupação do mercado? Por exemplo, mão de obra. As empresas que querem investir vão ter que ter mão de obra. Qual a proposta de vocês aí? Qual a pressão que vocês fazem diariamente para melhorar o nível de educação no Brasil? Nada. Quando aparece é financiando alguma loucura. E tá aí com o PT de mãos dadas, como estiveram durante as eleições. Eu não vejo ninguém nessa turminha preocupada no Brasil. Ninguém. Zero.
Não vejo esperanças nenhuma vindo da turminha do mercado. Nenhuma, zero. Liberar outra coisa. 90% do tempo só tá preocupado com o bolso dele. Ah, meu dinheiro, que isso? A valorização, você quer, papapá, ppp. Mas tá bom, né? Pra quem tem dinheiro no Brasil. Selic a 10,5%, ninguém acha mais que nem vai cair. Qualquer empréstimo que você pega no Brasil, as taxas são exorbitantes. Como é que a gente pode achar que é normal você pagar 3? Você compra um, paga 3. Compra uma casa, paga 3. Compra um carro, paga 3 carros. E não sai disso. O seu dinheiro, que já é pouco, desaparece. Tudo é caro. Tudo que você importa tem um imposto extra. Nada que é produzido no Brasil realmente é valorizado. Não tem nenhuma política real, concreta. O caso do arroz, recentemente. Você tá vendo um vídeo do CNN? Um negócio absurdo. Começou com 400 milhões, virou 7 bilhões, vai comprar, importar lá da Ásia. As regras lá é uma que os produtores brasileiros têm que cumprir regras muito mais duras. E estamos falando que não ia faltar arroz. Por que não comprou do Brasil? São umas confusões, uma falta de prioridade. Que no final do dia eu fico pensando, como você vai conseguir melhorar a vida do trabalhador? A gente tem o Partido dos Trabalhadores. Cara, vamos aqui, a gente não pode ter uma medida. Uma pra melhorar a vida do povo. É demais. É pedir demais. A gente tá fadado isso aqui até 2026. Vai ser esse caos. Todo santo dia a gente tem que acordar, ler, ver quais são as maldades, tentar impedir que a censura avance. Porque ainda tem essa. Tem que impedir que a censura avance. Não tem nada de bom. Não é uma notícia animadora. A gente se anima só quando... o Lula tá sendo desgastado. Porque a gente é certeza que a gente vai voltar. Só. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É isso. Vai ser isso pro resto do dia. Não é possível. Não, eu me recuso. Então, o que for de informação, poder colocar. Vamos mostrar, olha, esse caminho aqui tá dando errado. Vamos pensar em outro. Eu quero poder ajudar com isso. Político eu não sou. De coração, gente. Pelo amor de Deus. Gastem a energia de vocês pensando soluções, tentando fomentar debates um pouco mais, sabe, mais profundos nas redes sociais. Porque é desesperador olhar pro Brasil. E eu sei que a gente se acostuma com essa porcaria. A gente se acostuma com as coisas darem errado. A gente não pode deixar se acostumar com as coisas darem errado. Não é possível que o Brasil vá viver pra frente dando errado. Nenhum país ele é imutável, imóvel. Países que no passado estavam na maior pendenga. O tempo foi passando, melhoraram. Tanto os tigres asiáticos, a própria comunada. Tem países que a coisa avança, assim também como tem países que sempre tiveram bem e agora estão na pior. A maioria dos países europeus. O próprio Estados Unidos vem cambaleando, com medidas malucas, sem pé nem cabeça. Precisamos, pelo amor de Deus, começar a discutir umas coisinhas mais sérias, mais concretas, pra dar algum jeito no país. Porque do jeito que tá insustentável. Enfim. Vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas brasileiro, sempre falo isso, né? Estamos registrando tudo que tá acontecendo. Essa era Lula, nunca teve um governo na história do Brasil, não há era tão catalogado. Dia 15 agora saiu de abril, já estamos escrevendo de maio, acabou agora o mês de maio, né? E deixa aquele grande beijo, compartilhe o vídeo, volta amanhã e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!